Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos de um texto, eu acredito que você já deva ter lido, que você conhece, você já deva até ter ouvido algumas ministrações sobre esse texto. Então, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, diz a palavra de Deus: Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Então vá e faça o mesmo. Até aqui. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, só temos motivos que te bendizer. E agora, Senhor, nós clamamos: ó Deus, fala conosco com liberdade, fala conosco com teu Espírito Santo, trazendo vida, Senhor, a tua palavra, e movendo sobre as nossas vidas transformação, renovação, Pai, operação, edificação, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, eu quero ver com você, nessa manhã, nós vamos começar a trabalhar a quebra de um paradigma em nossas vidas. E existe um paradigma muito forte, que é acerca da igreja como hospital. A igreja como hospital. Pastor, mas vai quebrar isso daí? Não, isso aí é tão bom, está certo, né? Mas nós vamos ver algo do que o Senhor quer levar a sua igreja, de um hospital para um centro influenciador de destino. E o conceito, a igreja como um lugar de hospital, como um hospital, é talvez muito montado em cima da igreja sendo um lugar de doentes, de pessoas doentes, de pessoas com problemas, de pessoas necessitadas, né? E você já viu a realidade de um hospital? Um hospital nunca deixa de ser hospital, não é verdade? Um hospital sempre vai ter gente encrencada, não é? Desculpa se você tem alguém no hospital, não estou indo contra o hospital, né? Mas eu quero chamar a atenção a essa visão. Um hospital é um lugar de pessoas doentes. É lógico que a pessoa entra doente e passa ali pelos procedimentos, passa pelo tempo de internação, enfim, e sai dali recuperado. Mas o hospital continua sendo hospital. Vai chegar outras pessoas doentes. Então, a doença é a realidade do hospital. Não é verdade? A doença, o mal, é a realidade do hospital. Agora,
talvez esse conceito da igreja como hospital, nós tenhamos desenvolvido através de textos como Mateus capítulo 9, versículo 12, onde Jesus diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E Jesus diz: eu vim para os doentes, os enfermos, os necessitados. Marcos também, ele traz essa mesma referência, e Jesus ele ainda acrescenta dizendo assim: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar pecadores. Agora, João capítulo 12, o versículo 47, Jesus ele deixa muito claro algo interessante. Ele diz assim: eu vim para salvar, não para condenar. Isso é importante, porque essa ideia de igreja como hospital, muitas vezes nós desenvolvemos debaixo de uma condenação. Nós condenamos a igreja como um hospital. Nós condenamos puxa, o cara pisou na bola e errou, mas é pecador, pois está na igreja, tem que arrumar. E a sociedade aí fora, o mundo onde está esperando a luz e o sal, o mundo diz assim: mas a igreja tinha que ser um lugar perfeito, não é verdade? Quando acontece um escândalo com a igreja, uma igreja, isso, né? Então tudo isso aí nos leva a esse conceito de a igreja como um hospital, um lugar de doentes. Porém, eu quero chamar a sua atenção, porque em João capítulo 10, o verso 10, o Senhor Jesus disse que o ladrão, o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. E aí o que ele complementa dizendo: mas eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Jesus veio, o que Jesus está dizendo ali, ele está trazendo propósito e destino para as vidas, para a humanidade. Ele veio para os doentes, sim, mas ele veio para salvar e para trazer propósito e destino, vida. E 1 João capítulo 3, o verso 8, a palavra de Deus reforça isso, dizendo que o diabo vive pecando, e aquele que está debaixo do pecado, ele está sob a atuação do diabo. E aí, o final do versículo diz assim: é para isso que Jesus veio, para destruir as obras do diabo. Agora, você juntando, vendo esses textos, você vê ali o Senhor Jesus trazendo propósito, vida abundante, vida eterna. E aí, Jesus fecha com chave de ouro, em Mateus capítulo 16, o versículo 18, quando Jesus diz assim, sobre a igreja do Senhor Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, amados, nesse contexto todo, Jesus estava dizendo acerca da igreja como um lugar de influenciar destinos, de anunciar da mensagem, do Evangelho, de Cristo Jesus, anunciar da vida que está em Cristo Jesus, pregar da vida eterna em Cristo Jesus, ir ao necessitado, ao doente, ao pecador, e anunciar de salvação, há salvação em Cristo Jesus, mas há um propósito de vida, Sabe, amados, o momento que nós estamos vivendo como sociedade, é um momento em que o Espírito Santo de Deus está pedindo transformação à nossa mente, ao nosso entendimento. Transformação no sentido exatamente desse paradigma, de ficarmos parados no ponto de que igreja é um hospital, só tem doente, e é isso mesmo, a pessoa está andando, pecou, caiu, é isso, é mesmo. Sabe que isso é tão maçante, é tão forte, que os irmãos em Cristo se acostumam com essa ideia, de maneira que no seu caminhar, se pecar, até não fica tão mal, porque é verdade, é pesado, a gente cai mesmo, peca, erra. Não é verdade?
Mas o Senhor, Ele está pedindo o que Romanos capítulo 12 diz, o apóstolo Paulo falou, sobre transformar pela renovação da nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada e renovada, porque hoje na nossa sociedade, nós estamos vivendo aí no último século, que eu posso dizer, um forte momento de desconstrução de valores, desconstrução de referenciais, de parâmetros, de princípios. A gente vê mesmo a questão da desconstrução da família, a gente vê mesmo a questão da desconstrução sobre a sua identidade sexual. Mas quantas coisas estão sendo desconstruídas, valores estão sendo desconstruídos. E nesse momento de desconstrução, é exatamente aí em que nós percebemos na nossa sociedade a necessidade de um destino, de um propósito de vida. E a igreja, o Senhor Jesus deixou para ser um influenciador de destino. O versículo 25 que nós lemos aqui desse texto de Lucas, né? Você pode falar assim, pastor, até agora você não falou nada do texto aí, eu conheço como a parábola do bom samaritano. Então deixa eu trazer algumas coisas importantes para você pensar. Em primeiro lugar, que eu estudei bastante, muitos livros, né? Eu tenho alguns livros, fui pegando, fiz até mesmo consulta em alguns aspectos na internet. E você sabe que eu encontrei em todas as fontes que eu busquei a seguinte referência, que isso aqui não é uma parábola, mas isso aqui é um fato que aconteceu. E Jesus, ele cita um fato acontecido, não uma parábola. E algumas Bíblias, você tem anunciado aí, parábola do samaritano, né, em cima do texto. Mas em muitas outras você não tem essa referência. Você não tem essa referência. Exatamente por causa de todos esses levantamentos. Eu não vou ficar explicando aqui o porquê que o fato ocorreu, mas a questão é que muitos estudiosos, literários, historiadores têm constatado, através de fatos verídicos, de provas verídicas, que foi um fato que aconteceu. Jesus está tratando de uma situação que havia acontecido. Então, nós começamos ali vendo no versículo 25, que o especialista da lei, doutor da lei, tem tradução que diz doutor da lei, tem tradução que diz especialista da lei, tem tradução que diz intérprete da lei, tem outra tradução que diz legista, tem outra tradução que diz perito da lei, tem outra tradução que diz líder religioso, e tem uma outra ainda que diz advogado da lei. Eu não sei qual é a tua tradução aí, mas tem tudo isso aí, tá? Enfim, era um jurista. Normalmente, esses juristas eram os escribas. Eles eram entendidos nas leis de Moisés, na Torá. E as leis de Moisés eram as leis que estavam sobre o povo, que o povo tinha que obedecer. Então, era um entendido nas leis. E esse tema que o especialista aqui, que o jurista faz a pergunta, era um tema amplamente discutido, ou seja, com frequência era discutido entre os judeus. Era uma boa pergunta. O que farei para herdar a vida eterna? Era uma boa pergunta. No entanto, esse jurista aqui, ele faz essa pergunta com o motivo, com a razão errada. Ele queria pegar Jesus, ele queria pôr à prova Jesus. E ele pergunta, então, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E é interessante você ver ali como Jesus responde. Ele fala assim, espera lá, mas o que diz a lei? Você não é entendido da lei? O que você entende pela lei? E aí o próprio jurista responde, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, tua força, teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus, ele dá a resposta. A conversa poderia terminar aí. Ele fala assim, faça isso e viverás. Pronto, respondeu a pergunta do cara, né? O que eu vou fazer para ter a vida eterna? Ama o Senhor e ama o teu próximo. Fechou. Agora, Jesus, ele dá a entender
aí no versículo 28, né, quando ele diz, faça isso e viverás, ele dá a entender claramente para nós, como igreja, como vidas, ele dá a entender o seguinte, que a vida, a tua vida, a minha vida, o teu viver, o teu viver, o teu viver, o meu viver, o nosso viver, consiste na execução contínua de atos de amor. Uau! É uma verdade. O que eu vou fazer para ter a vida eterna? Ama a Deus e ama o teu próximo. Mas como assim? Tudo na sua vida. Tudo. É amar a Deus e amar o seu próximo. E aí, queridos, o jurista, no versículo 29, você vê aí, o jurista, justificando, né, querendo se justificar por causa das suas ações, ele lança mais uma pergunta. Quem é o meu próximo? Parece ser muito inteligente essa pergunta, né? Fala a verdade, você já não fez essa pergunta para Deus? Quem que é meu próximo? Eu já recebi alguns irmãos chegando para mim, pastor, mas quem que é meu próximo? É a pessoa que está do meu lado? É a pessoa que eu conheço, que eu não conheço? É a pessoa do mundo ou é a pessoa da igreja? E Jesus, ele responde de uma forma muito interessante. E em cima da resposta dessa pergunta, Jesus traz esta história que aconteceu, e ele traz no final, no versículo 37, uma exortação para todos nós. E ele diz, então vai e faça o mesmo. E aí, Jesus então, ele deliberadamente nessa história, ele transforma em herói, que o herói da história foi o samaritano, não é verdade? Ele transforma em herói um samaritano. Um samaritano. E o samaritano, querido, depois você pode pegar nos mapas, Israel, o território de Israel era um só. O filho de Salomão trouxe uma divisão, teve o reino do norte e o reino do sul, o reino se dividiu. O reino do norte chamava-se Israel, o reino do sul, o território sul, chamava-se Judá. A capital do reino do norte chamava-se Samaria, a capital do reino do sul chamava-se Jerusalém, tá? O reino do norte foi um reino que se abriu muito à prostituição espiritual, não só à prostituição espiritual, houve uma mistura de povos e houve um contaminar-se mesmo, abriu, assim, vamos dizer que deixou Deus um pouquinho mais de lado do que Judá. Judá também deixou, mas a parte norte deixou mais, tá? E aí o que aconteceu? Aconteceu que samaritano era habitante de Samaria, a capital. Mas acontece que os samaritanos, eles desenvolveram uma seita. E essa seita era o seguinte, eles criam, eram completamente fechados, eles criam que a palavra de Deus era só a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros de Moisés. Era só aquilo ali. Eles não acreditavam no restante das outras cartas do Velho Testamento. Então, para os samaritanos era só isso. Então, eles se tornaram uma seita, tá certo? E eles, por causa disso, eles se tornaram desprezados pelos judeus, o povo de Judá, pelo território do sul. Eles se tornaram desprezados, eles eram considerados indignos da presença do Senhor. Pessoas rejeitadas completamente. E aí Jesus pega um samaritano que era desprezado pelos judeus, e aqui o jurista, no caso, era um judeu. Ele transforma esse samaritano em herói para demonstrar o fracasso das autoridades. Põe aqui dentro de autoridades, instituições também. Para demonstrar o fracasso das autoridades e instituições religiosas. Põe dentro de religiosas, igreja. Jesus usa
isso para mostrar o fracasso das instituições, das autoridades religiosas, igrejas, filhos de Deus, homens de Deus. O samaritano, ele foi movido por compaixão, que superou a animosidade que existia, a animosidade religiosa e racial, e tratou o judeu com um senso acolhedor, hospitaleiro, generoso, caloroso e servil. Para você de repente fazer uma ideia melhor, imagina o samaritano um argentino e o judeu um brasileiro. A coisa aconteceu mais ou menos aí, nesse nível de indignação. E o versículo 30, então Jesus começa dizendo acerca que esse homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ladrões o assaltaram, bandidos, e lhe tiraram as roupas, espancaram e o deixaram quase morto à beira do caminho. Amado, os ladrões têm infestado o caminhar da vida do homem, e nos dias de hoje os ladrões têm roubado muito o destino e o propósito das vidas. Os ladrões têm roubado muito da paz emocional. Hoje nós vemos muito sobre depressão, sobre angústia, sobre ansiedade. Hoje nós vemos muito enfermidades crônicas se levantando nas vidas, enfermidades mortais, diagnósticos mortais, sentenças mortais. Tudo isso, queridos, são doenças, são males, enfermidades limitadoras e paralisantes. E no espírito, como os ladrões têm roubado o entendimento e trazido engano, como têm roubado a verdade e trazido mentira, como têm roubado a paz e têm trazido confusão. São os ladrões de hoje, no meio da nossa sociedade, mas glória ao Senhor Jesus, que nós conhecemos a Jesus, não só por um nome, mas você conhece a Jesus, porque você tem todos os dias orado, tido o seu tempo de oração, de derramar o seu coração, todos os dias você tem tido o seu tempo de leitura bíblica. Eu sei até que tem irmãos como eu, que encararam o desafio de ler o Novo Testamento em 15 dias. Eu sei de irmãos que estão querendo ler a Bíblia em 90, que o pastor Adivaldo anunciou algum tempo atrás, e estão fortes, andando na palavra, conhecedores da palavra de Deus, dos princípios, porque a palavra de Deus diz sobre a armadura, e essa armadura vai te fazer permanecer firme diante das ciladas do inimigo, e as ciladas do inimigo são esses ladrões roubadores. Graças a Deus você conhece, você está com aquele que é o vitorioso, o Senhor dos senhores, aleluia, amém? Você está assim? Ou você, como você está, meu amado? Quais são as vozes que correm o teu pensamento agora? Quais são as diretrizes? É o teu sentimento? São sentimentos, são feridas, são machucaduras, são decepções? O que? Não, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Entende, querido? Ladrões roubadores. A vítima, nós podemos encarar essa vítima que estava na beira do caminho como um pecador perdido. A Bíblia diz que ele estava quase morto fisicamente, mas espiritualmente ele estava morto. Espiritualmente ele estava morto e abandonado à beira da estrada da vida. Amado, a igreja, como influenciadora de destino, nós precisamos estar com discernimento para as vidas que estão à beira da estrada da vida, do caminho, à beira do nosso caminho, e estão quase mortos, espiritualmente estão mortos,
mas até mesmo fisicamente estão quase mortos, quase mortos. A igreja influenciadora de destino. Aí vem o versículo 31, e o sacerdote, ele foi religioso. Agora, querido, não é difícil, olha, tem muitas justificativas para a atitude do sacerdote. Uma justificativa só eu vou trazer para você. Se o sacerdote estava vindo de Jerusalém para Jericó, se ele estava vindo das suas obrigações sacerdotais, porque o sacerdote tinha obrigações de ficar na casa, prestar adoração e tal, ele tinha obrigação de ter uma vida separada. Se ele estava voltando das suas obrigações, ele não podia tocar em cadáver, porque isso comprometeria a pureza cerimonial, ou seja, a questão da liturgia sacerdotal. Religioso. Ele optou pela lei, em detrimento da vida. Ele optou por causa que havia uma lei que não poderia, mas ali havia uma vida. Você percebe que Jesus o tempo todo, ele fala, ele ministra. Lembra, ele trazendo assim, se você fosse dono de 100 ovelhas, e uma ovelha se perdesse, você não ia sair atrás, se fosse no sábado? Mas o que a lei diz? No sábado não pode. Outros momentos Jesus falou sobre, estava curando, e vieram questionar, por quê? Por causa da lei. Mas quantos entendem que a lei, nunca ela vai estar acima da vida? Nunca. A igreja hoje tem sido religiosa, optando pela forma, eu vou na igreja todo domingo, eu vou na célula, eu faço isso, eu não encosto, eu não ando com pecador, eu não me misturo, eu não escuto isso daqui. A forma, a lei, fez opção pela lei, ao invés da vida. E a vida no duplo sentido, a vida com um Deus, de ter uma vida com Deus, de ter o do Espírito Santo todos os dias, de andar diariamente com o Senhor, e a vida de ser um canal desse poder para outros. A igreja, ela tem sido religiosa, sem compaixão. Olha só, a compaixão, a misericórdia, é a essência da nova aliança. A essência da nova aliança. Jesus Cristo, ele morreu, Deus, por misericórdia. E a igreja dos dias atuais não tem. Sabe, amados, a palavra de Deus traz, Mateus capítulo 9, o próprio Jesus falando: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amado, nós não temos muito tempo, mas isso tem que mexer com a nossa vida. Como nós temos olhado para aquelas pessoas que são estranhas aos nossos olhos. Como nós temos olhado para aquelas pessoas que andam na rua, que não conhecem a Jesus. Como nós temos olhado para as pessoas menos providas de uma condição. Como nós temos vivido dias, e tem se falado muito sobre o preconceito. Mas como nós temos olhado para um pecador que chega na igreja? Que chega na igreja e de repente chega com características fortes, com uma expressão forte do pecado. Como? Não foi isso que o Senhor está pedindo, não foi isso que o Senhor tem deixado na sua palavra. Amados, tem tantos textos, você pode anotar, 1 Samuel 15, 22, Colossenses 3, 12, que falam sobre a misericórdia, sobre sermos misericordiosos, compassivos. Mas tem um que é Tiago 2, 13, muito forte, aonde está falando exatamente disso, e a palavra de Deus diz: porque o juízo, a lei, é sem misericórdia para com aquele, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo.
A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aí nós vemos o versículo 32, ali vem o levita. E o levita, você é um subalterno do templo, né? Ele também ministrava, mas ele não era um sacerdote, era um levita. O levita, ele foi um covarde. Ele foi um covarde. Uma situação era, queridos, que essa estrada de Jerusalém e Jericó, lembra-se que Israel, nessa época de Jesus, estava sobre o domínio romano. E o povo de Judá, os judeus já haviam clamado muito aos imperadores para que trouxessem mais segurança para aquele caminho, porque ali era um caminho onde existiam muitas cavernas e bandidos ficavam escondidos para assaltar. Então, o levita, uma das coisas que era ousada, era se colocar uma pessoa, hoje também acontece isso, né? Se coloca uma pessoa como morta no caminho, então você para atender, e aí vem os bandidos e te roubam, né? Então, aquele levita, ele poderia pensar assim, mas isso aqui deve ser uma armadilha, mas eu estou na armadura de Deus, inteligente que sou, não vou cair nessa. O levita foi covarde, queridos. Ele optou pelo medo em detrimento da vida. Optou pelo medo. E quando se faz uma opção, você está tirando do seu governo e senhorio o Senhor. A igreja tem sido covarde. A igreja tem sido covarde optando pelo medo em relação à vida. Em relação à vida com Deus, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor, e o amor lança fora todo o medo. E a Bíblia diz que o medo traz tormento. Então, o amor lança fora. Pastor, mas podia ser uma armadilha? Podia. Mas quando você está com a vida com Deus, e aí que eu falo, meu querido, nós precisamos andar. Por que a nossa cidade está do jeito que ainda está? Porque eu e você como igreja não temos andado por essas ruas como nós deveríamos andar na intimidade com a vida. Porque eu não tenho dúvida que de repente poderia acontecer uma situação de ter uma armadilha assim, mas o Espírito Santo de Deus, porque eu estou em comunhão com a vida, o Espírito Santo de Deus me abre os olhos e me faz desviar o caminho. Ou então o Espírito Santo de Deus me faz ir até lá, e aí vem os ladrões e eu prego para todo mundo e todo mundo se converte. E há um mover do Espírito sobrenatural. Ué, o nosso Deus não é poderoso? Que Deus você está servindo? Que Deus eu estou servindo? Como igreja? Dá para entender, queridos? A igreja tem sido covarde, sem amor, se submetendo ao tormento e ao medo. Então, nós vimos aqui e nenhum nem outro, nem o sacerdote, nem o levita, foram capazes de salvar o pecador perdido. E aí, nós podemos ver o retrato da igreja hospital, tratando só o mal dentro. Os irmãos aqui, está difícil, sempre na UTI, sempre só com o problema, nunca saindo. A igreja hospital, ela só recebe o problema, o doente, o mal, e volta a ser assim mesmo. Sabe quando eu estou falando igreja hospital, estou falando de você. Porque se você parar para pensar, você só fica pensando em você mesmo, nos seus problemas, nos seus ais, nos seus uis. Você fica pensando só, eu vou perder, eu vou ganhar, eu não vou ser, é isso, é aquilo, aquilo outro. Só. Você entende o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos ser transformados, nós precisamos clamar misericórdia ao Senhor e sermos transformados na nossa maneira de entender e de ver. Agora, o que é mais importante, queridos, que essa atitude de ser só um hospital voltado para si mesmo,
é exatamente a postura oposta de Mateus capítulo 5, verso 13 e 14 que Jesus deixou. É exatamente a postura oposta. Ou seja, o Senhor Jesus falou que nós somos sal e luz. Sal com sabor e luz para não ser escondido. E quando a igreja, quando ela para nesse lugar, queridos, eu quero que você entenda que na igreja é lugar de tratar o problema, sim. Vamos tratar entre irmãos, por isso temos o pastoreamento, por isso temos as células. O que eu estou querendo dizer é para a gente parar pelo tempo decorrido, que a gente conhece o Deus Todo-Poderoso, era para a gente estar correndo muito à frente, era para a gente estar influenciando, mas às vezes nós estamos aqui, isso aqui, o casamento, a minha vida, a minha existência, sou ou não sou, o que é? Puxa, dá para entender, queridos? A igreja como influenciadora de destinos. E Jesus falou, sede sal, sal com sabor, para trazer sabor, e luz, porque luz não é para ser escondido, luz é para brilhar, é para trazer claridade, é para trazer transparência. E a igreja, quando está voltada para dentro de si, está sem sabor, porque você não vai ser sal dentro do saleiro, não é? Então, o sal é para estar no meio da comida, e você não vai ser luz com o botão apagado, ou dentro de uma caixa, ou fechado, ou guardado dentro de um saquinho, não foi nem colocado no bocal. A igreja, como hospital, ela opta pela lei, e ela opta pelo medo, em detrimento das vidas. E aí o versículo 33, o samaritano, a Bíblia diz que ele usou de misericórdia. Aqui o texto diz que ele usou de misericórdia. O samaritano usou de misericórdia. O samaritano era desprezado pelos judeus, eles eram considerados indignos, como eu já falei. Porém, o samaritano, ele atende ao próximo do sacerdote e do levita. Que vergonha. Porque o samaritano não era uma igreja hospital, como o sacerdote e o levita. Mas o samaritano, o gesto, a atitude dele, em usar misericórdia, ilustra muito o ministério de Jesus. Uma igreja que traz influência. O versículo 35 fala que ele deixou 2 denários. 1 denário era o salário de um trabalhador, era a diária de um trabalhador. Ele deixou 2 denários ali. Agora, deixa eu dizer uma coisa, queridos. Não havia motivos lógicos para que o samaritano gastasse o seu dinheiro para ajudar um inimigo necessitado. Mas a misericórdia não precisa de motivos lógicos. A igreja influenciadora de destinos não precisa de um motivo lógico. A igreja influenciadora, ela vai com o amor, com a vida, com a ligação com Deus e para com o próximo. Ela vai com a graça do Senhor. Ela vai na atitude de dar-se, de ser servil, de ser generoso, hospitaleiro. E aí ela traz a luz e o sabor para as vidas que estão à beira do caminho. Jesus, ele virou a mesa de um modo maravilhoso ali com o jurista, porque o jurista, ele queria levar a conversa para um aspecto, quem sabe, mais filosófico, mais complexo, para discutir e ficar discutindo e discutindo. E Jesus, ele simplesmente desbanca. Ele pergunta para o jurista: qual desses 3 foi o próximo do necessitado? E o jurista diz: o samaritano. Porque ele mostrou misericórdia. Jesus, ele pega uma conversa
complexa e torna simples. Ele muda o tópico da questão dever, que é a lei, para o tópico amor. Ele muda a questão do debate para a ação. E com certeza o Senhor só estava alertando contra o uso de desculpas para não fazer nada. E eu li um testemunho sobre o uso de desculpas para não fazer nada, muito forte. Eu gostaria de compartilhar com você, já estou terminando. Mas os livros, eles trazem acerca daquele homem de Deus tremendo, D.L. Moody. Não sei quantos de vocês já leram sobre ele. Ele não está vivo, tá? Para quem não sabe ainda, ele já morreu. Mas foi um homem de Deus. Deus usou muito a sua vida e trouxe muito avivamento na Inglaterra, Estados Unidos. Ele percorreu a Europa. Ele foi um homem muito usado por Deus. E ele, quando participava de um congresso na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos, isso foi mais ou menos em 1870. Quantos nasceram em 1870? Ninguém? Não? Não, tá bom. Porque eu perguntei, porque vai que tem alguém, né? Aí de repente conhece, né? Moody, ele pede a um cantor, um homem de Deus, depois você pode ler sobre ele, o nome dele era Ira Davi Sankey. Ele pediu para esse cantor, que era o cantor do congresso, que encontrasse com ele às 6 horas da tarde, numa determinada esquina da cidade de Indianápolis. E então, esse cantor, quando chegou às 6 horas da tarde, Moody estava lá naquela esquina. Moody pediu: sobe no caixote, tinha um caixote, sobe no caixote e traz um cântico. Eu estudei sobre a vida desse cantor. Ele era um metodista, ele era conhecido como a doce voz de Deus, né? Ele cantava muito bem, compôs vários hinos, e esse homem começou a cantar, e então um grande grupo se reuniu ao redor. Moody, ele começa a falar, a conversar, e ele conduz aquele povo, convidou aquele povo para acompanhá-lo a um teatro próximo dali. Então eles foram, e aquele teatro ficou todo tomado de pessoas. E Moody, ele começa a pregar sobre Jesus Cristo, sobre a vida, sobre a palavra do Senhor. Ele vai pregando. De repente, começam a chegar naquele teatro as pessoas que iam participar daquele congresso que ele estava. E aí ele falou com as pessoas, com o público, ele falou assim: olha, nós vamos ter que interromper a mensagem aqui, porque está chegando agora um pessoal que participa num congresso aqui, e nessa noite, esse congresso vai ter um painel de discussão sobre como alcançar as vidas. Isso aconteceu, gente. Isso foi mais ou menos o que Jesus fez com aquele jurista. Fica falando, dando desculpa, e não faz nada. Gente, nós não precisamos mais de congresso, de como alcançar, de como ser igreja que sai, como ser igreja que é influente. Nós precisamos ser. Sabe, hoje, o Senhor Jesus, Ele está dizendo para nós o mesmo que Ele falou para aquele jurista: vá e proceda continuamente de igual modo. Versículo 37, na tradução literal do original, quer dizer: vá e proceda continuamente de igual modo. Ou seja, sendo uma igreja influenciadora de destino. Eu gostaria que você ficasse em pé agora. Amado, eu quero dizer para você que Deus, Ele está nos desafiando.
Eu quero dizer para você que o Senhor tem falado não só a nós, Igreja Nova Aliança de Florianópolis, mas Deus tem falado à igreja no Brasil, à igreja na Europa, à igreja nas Américas, à igreja na Ásia. Deus tem falado em todo canto. Nós temos nos reunido, ouvido, visto. Deus está falando exatamente sobre esse tempo da igreja, como uma igreja influenciadora, como uma igreja que vive na unção e no poder, porque tem comunhão de vida, tem contato, conhece. Uma igreja que anda não com pregações, mas que anda com vida, e sendo influente aonde está, sendo misericordioso com aquele que está à beira do caminho. Amado, essa é algo muito forte. Deus tem falado muito conosco, com o presbitério. Deus tem falado conosco como igreja. É muito bom estarmos juntos, é bênção e não é errado, mas o Senhor está nos chamando a atenção de sermos influentes, sendo influenciadores de destinos para vidas, para lares, para famílias, influenciadores de destino. Amado, eu sei que isso é só uma mensagem, 40 minutos, tal, mas em nome de Jesus, medita. Em nome de Jesus, nessa semana, no seu devocional, no seu tempo de oração, fala com o Pai. Pai, fala ao meu coração, rasga o meu entendimento, rasga a minha visão de vida como igreja de Cristo Jesus, tanto instituição quanto pessoa. Rasga, Senhor, porque nós não queremos ficar fora do mover da hora, da onde o Senhor está levando a sua nuvem. Nós queremos estar onde o Senhor quer nos levar, e não há um momento mais favorável do que o momento que nós vivemos, de crise, de desconstrução, de uma série de situações, para nós sermos igreja influenciadora de destinos. Coloca o teu coração diante de Deus. Esse é um apelo para a sua vida. Esse é um apelo que é para todos nós. Não vou chamar ninguém aqui à frente, mas todos nós temos que nos pôr o nosso rosto em terra. Nós temos que clamar ao Senhor. Senhor, dá entendimento. Senhor, dá entendimento. Clama por um instante. O Senhor precisa abrir o nosso entendimento. Como nós tratamos as pessoas, como tem sido as nossas conversas, o nosso falar com as pessoas, como tem sido o nosso andar. Parece até que nós estamos andando sem destino. Como tem sido. Nós temos sido um canal do Senhor, do fluir do seu poder, da sua graça, da sua unção. Amado, coloca o teu coração diante do Senhor. Meu Pai, Senhor, nós já temos ouvido sobre o Senhor falando sobre grandes dias do teu mover, Pai, mas nós não queremos ficar no grandes sem um acontecer. Nós queremos dizer, Senhor, nós queremos hoje o grande. Por isso, Senhor, nós nos colocamos, Pai, abre o nosso entendimento, Senhor, para sairmos desse lugar de hospital, voltado a nós mesmos, ao nosso egoísmo, ao nosso problema, à nossa dor de cabeça, ao que é nosso, a nossa casa, as nossas finanças, ao que é nosso, Pai, abre